Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Passos na escuridão. À medida que eu crescia, ocorrências que precisavam vir do outro lado eram normais para mim. No entanto, eu nunca dei muita atenção a essas coisas. Eu sempre brinquei, culpando alguns fantasmas quando pequenos objetos mudavam de lugar ou quando havia um ponto frio pela casa. A minha mãe e eu éramos as únicas pessoas morando na nossa casa de 2 andares quando eu tinha 13 anos de idade. Ela também brincava com essa ideia de fantasmas. Como as poucas coisas que nos aconteciam nunca foram muito assustadoras, nenhuma de nós jamais ficou com medo de ficar sozinha na casa. E eu frequentemente ficava sozinha lá. A minha mãe trabalhava muitas vezes durante a noite no hospital. Ela se despedia de mim e só a via no dia seguinte. Naquela época, o meu quarto ficava no andar de baixo da casa. Meu cachorro sempre dormia comigo. Ele era um protetor e eu nunca tive medo de alguém entrar em casa durante a noite, mesmo sendo uma garotinha sozinha em casa. Meu cachorro fazia com que eu me sentisse protegida. Todas as noites, eu acordava para usar o banheiro, geralmente por volta das 2 horas da manhã. O banheiro ficava ao lado do meu quarto, então eu acordava completamente sonolenta e me arrastava para fora do meu quarto para me aliviar. Mas teve uma noite que algo diferente aconteceu, algo drasticamente diferente. Eu estava sozinha em casa e a minha mãe estava trabalhando. Eram por volta das 2 horas da madrugada quando eu acordei repentinamente. Eu estava completamente consciente. A primeira coisa que eu pensei foi que eu iria ficar acordada a noite inteira e ficaria completamente acabada pela manhã. Eu me levantei e fui fazer o meu ritual noturno. Ao retornar para o meu quarto, eu notei que o meu cachorro não estava lá. Eu até pensei que ele tinha ido para a cozinha comer ou beber água. Voltei para a cama, ainda completamente acordada, e me preparei para uma noite de insônia. Mal encostei a cabeça no travesseiro, quando ouvi o som de passos descendo a escada. Naquele momento, eu pensei que o meu coração fosse parar. Eu fiquei quieta, tentando ouvir onde estava o cachorro. Se fosse um intruso, o cachorro latiria como um louco. Mas algo lá no fundo me disse que não era um ladrão. Eu ouvi o som dos passos passando pela sala e vindo em direção ao meu quarto. A única coisa que eu consegui foi me enterrar embaixo das cobertas e prender a minha respiração. Eu estava praticamente em apneia, quase sem respirar. Tamanho era o meu medo. As minhas suspeitas se confirmaram quando aqueles passos entraram no meu quarto. Eu estava debaixo de 2 cobertores grossos e um edredom, mas eu pude sentir o quarto ficar completamente gelado, como se estivesse dentro de um freezer. Por sorte, eu tinha acabado de ir ao banheiro ou teria molhado a cama naquele instante. Eu não sei por quanto tempo aquele espírito ficou no meu quarto, pois eu não o ouvi sair. Eu me lembro que o único som que ouvi depois foi de passos pesados indo em direção ao corredor, e depois eu ouvi o som de um fósforo sendo riscado. Por sorte, os passos pesados voltaram para a sala. Depois, ouvi o som dos nossos móveis pesados sendo arrastados
e depois jogados no chão. E foi aí que as vozes começaram. Eu nunca ouvi nada parecido em meus 21 anos de existência. Era um grito agudo, seguido de algumas palavras embaralhadas. Eu não entendia nada do que estava sendo dito, mas eu juro por Deus, eu podia ouvir aquilo. Nada, absolutamente nada se compara com aquele som. Em algum momento da noite, as coisas se acalmaram e depois disso eu acabei dormindo. E quando eu acordei, o meu corpo doía. Ele tinha estado tenso a madrugada inteira. O meu cachorro estava de volta ao quarto, lambendo a minha mão. E quando eu me levantei, ele saiu correndo do quarto e eu fui atrás dele. O estranho é que nenhum dos móveis da sala estava fora do lugar. Naquela noite, eu fiz um ritual com algumas ervas e incensos para purificar e assim limpar a minha casa de qualquer espírito maligno que ainda pudesse estar por ali. Depois disso, nada de estranho voltou a acontecer naquela casa. Eu espero nunca, nunca mesmo, ter que presenciar algo assim novamente. Boa noite. A criatura da casa abandonada. Boa noite. O meu nome é Henrique de Araújo. Eu moro em Vitória da Conquista, no estado da Bahia. E a história que eu irei contar foi vivenciada por meu avô, Aurelino de Araújo. É sobre uma criatura que habitava uma casinha abandonada lá na serra de Caetité. Isso já tem muito tempo. Aconteceu quando ele era jovem e morava na zona rural, que nos anos 60 e 70 era uma cidadezinha bem pequena, com poucas oportunidades de serviço. Pelo que meu avô contava, além do que eles produziam na sua terra, a família do meu avô fazia outras atividades para aumentar ainda mais a renda. E uma dessas atividades era subir a serra e coletar algumas plantas ornamentais, cascas de árvores e algumas raízes. As plantas eles vendiam para enfeitar as casas dos moradores da cidade e as cascas e raízes eram vendidas na feira livre e também retiradas por encomendas para as cidades vizinhas, principalmente Guanambi. Porém, tinha certas épocas do ano que as plantas, as raízes e as cascas de madeira ficavam mais difíceis de achar no local que eles costumavam procurar. Por isso, meu bisavô falava que tentavam encontrar em outros locais, mais para dentro da mata. Meu avô não lembra da data exata, só sabe que foi perto do período das festas de São João, pois algumas pessoas da cidade foram até o terreno deles e encomendaram lenha para as fogueiras. Nessa empreitada para pegar a lenha foram meu bisavô, minha bisavó, meu avô e seu irmão chamado Evaristo, mais o meu tio Anísio, irmão do meu bisavô, sem contar que a tia Ana, a esposa do meu tio, também estava junto. Eles levaram uma carroça puxada por um burro e com ela traziam bastante coisas lá de cima da serra. Eles saíam de casa bem cedo, ainda no escuro, e meu bisavô conhecia bem aquele trajeto como a palma da mão, pois pelo menos uma vez na semana eles faziam esse trajeto e subiam a serra para buscar plantas e raízes. Como meu bisavô tinha encomenda de 2 fogueiras, ele resolveu que iriam preparados para ficar na serra até o começo da noite. Eles trabalharam bastante durante a manhã e já perto do meio-dia, a minha avó e a minha tia Ana pararam o que estavam fazendo e foram esquentar a comida em um fogão improvisado e também fritar a carne para o almoço. Nessa hora, o meu avô e o meu tio Evaristo aproveitaram que era hora do descanso
e atravessaram o riacho, indo até um descampado mais adiante tentar matar algumas pombas, pois se conseguissem, já inteirariam a carne. Após andarem um pouco mata dentro, pegaram uma outra trilha e avistaram uma casinha de madeira no meio do nada. O meu avô foi até lá e viu que próximo a essa casa havia uma trilha que levava para um outro lado da serra. Ele olhou tudo em volta e percebeu que a casa não havia ninguém, pois a porta não tinha fechadura, só trancava pelo lado de dentro quando se colocava uma trava. Por isso, ela estava aberta. O meu avô e o seu irmão entraram e viram que pela quantidade de poeira e teias de aranha, há muito tempo ninguém limpava aquela casa. Só que eles estranharam o fato de que lá dentro haviam muitas coisas de uso. Havia um fogão a lenha, um banco grande de madeira que ficava ao lado de uma mesa, sem contar que também tinha um pote de barro ainda com água. E no quarto havia uma cama feita de vara de bambu com algumas roupas velhas. O meu tio quis ficar remexendo nas coisas da casa, mas o meu avô chamou ele para sair de lá e foram correndo avisar o pai sobre o que tinham encontrado. Quando o meu avô falou, o meu bisavô e o meu tio levantaram na hora e foram ver que casa era aquela. Quando chegaram perto, o meu tio foi logo falando que pela quantidade de mato em volta, a casa estava abandonada há muitos anos. Mesmo assim, eles entraram. O meu bisavô ficou tentando descobrir quem era o dono daquela casa. Após alguns minutos, eles voltaram para a beirada do riacho, onde a minha bisavó e a minha tia estavam esquentando o almoço. Eles comeram e depois do descanso foram retirar as raízes e a lenha das fogueiras. Por volta das 5:30 da tarde, a mata inteira já estava bem escura, pois nessa época escurece mais cedo. E dentro das matas, então, nem se fala. Foi então que um cão que pertencia a meu avô começou a ficar agitado, latindo sem parar na direção do riacho. Nessa hora, meu bisavô pegou a sua espingarda, colocou munição, mas decidiu que era melhor começarem a descer a serra. Só que depois de algum tempo, lá por volta das 6:30 da tarde, eles escutaram os urros que vinham de lá de cima. O meu avô disse que tremeu de medo e começou a chorar. Já o meu bisavô, que sempre foi um homem de coragem, só pediu para eles continuarem a andar até chegar na casa de um homem amigo dele, que morava em uma casa já no pé da serra. Pouco depois, chegaram na casa e meu bisavô pediu que todos entrassem. Ele foi logo falando da tal casa que tinham achado lá em cima e que depois, quando estavam descendo, escutaram urros. O amigo dele falou que já conhecia aquela casa e que ele achava que pertencia a um homem que morava do outro lado da serra. Esse homem gostava de caçar e vendia as caças no comércio. Até onde ele sabia, de vez em quando, o homem ficava por lá, mas isso não era tudo, pois algumas pessoas falavam que aquele homem na verdade virava bicho e por isso era melhor eles passarem aquela noite na casa dele. Só que meu bisavô era um tipo de homem muito teimoso. Ele falou que se fosse lobisomem, ele cortava na bala, que não tinha medo não. E sendo assim, se despediu do amigo e continuaram descendo, pois a distância entre a casa do pé da serra até o terreno do meu bisavô eram de mais ou menos uns 3 quilômetros. Todos seguiram e finalmente chegaram em casa. Depois trataram logo de retirar a carroça do burro e levá-lo para um lugar onde ele costumava pastar. Meu tio e a minha tia foram para a casa que ficava bem perto e depois de algumas horas todos foram deitar, pois o dia havia sido bem cansativo. Mas quando deu meia-noite, o meu avô acordou e foi ao banheiro,
que ficava em uma casinha afastada a uns 20 metros da casa dele, lá no meio do quintal. Quando ele abriu a porta dos fundos, o cão dele o acompanhou e ficou deitado ao lado do banheiro. Então começou a latir e a rosnar. O meu avô saiu e, quando olhou para a mata que tinha mais ao fundo, viu como se fossem grandes olhos que brilhavam no escuro. No mesmo momento, ele deixou o candeeiro cair no chão e saiu correndo para dentro de casa. Depois que entrou, colocou a trava na porta e foi bater no quarto do meu bisavô, que naquela altura da noite estava roncando. O meu bisavô acordou com o desespero do meu avô e demorou um pouco de tempo para entender o que estava acontecendo. Só então ele pegou a espingarda, abriu a porta dos fundos, mas quando olhou em volta, não viu ninguém, nem sinal de qualquer bicho que estivesse ali por perto. Por isso, ele mandou o meu avô dormir. Só que o meu avô não conseguia pegar no sono. Então, mais tarde, o cão voltou a latir novamente. Ele já ficou assustado. Depois escutou o cão ganindo, como se estivesse com medo. Pouco tempo depois, alguma coisa começou a fungar no pé da janela do quarto que ele dormia com o irmão. E todos ficaram paralisados e não tiveram coragem nem de olhar. Foi aí que escutaram passos dentro da casa. Depois de alguns segundos, um estrondo de tiro e depois um urro que parecia um grito de dor. Em seguida, os barulhos de passos pesados se afastando da casa. Então a minha bisavó levantou, acendeu o lampião e foi para a sala, onde começou a conversar com meu bisavô. Naquela hora, todos na casa acordaram, mas meus bisavós mandaram todos dormirem novamente. No dia seguinte, bem cedo, o meu bisavô saiu da casa e foi para a cidade vender as coisas que, no caso, ele havia coletado na mata e só voltou na hora do almoço. Ele disse que havia acordado com os barulhos em volta da casa, levantou e, quando abriu a janela, viu um animal quase do tamanho de um jumento. Na hora ele nem pensou muito, apenas disparou a espingarda e a criatura fugiu para dentro da mata. O mais estranho foi que depois dessa noite, o meu bisavô ficou um bom tempo sem subir a serra e quando ia, voltava já depois do almoço. Até hoje, o meu avô não sabe quem era o lobisomem ou mesmo se era um. Porém, ele acha que meu bisavô sabia demais algumas coisas e morreu sem falar nada para ele e seu irmão. E permanece assim um mistério até nos dias de hoje. Seria a casa usada por alguém que se transformava em um diabo? Será que ele usava o isolamento da serra para cumprir sua sina? Ou foi apenas coincidência, algo estranho ter visitado eles naquela noite? Pois bem, assim fica uma dúvida que até hoje não tem respostas. E eu acredito que nunca teremos ela. Boa noite. O que eu vi aos 16 anos. Boa noite, pessoal do canal. Eu me chamo João Carlos. Eu moro na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. O relato que eu irei compartilhar com vocês aconteceu comigo, quando eu tinha 16 anos de idade. Eu me lembro que no dia do ocorrido, eu estava voltando da casa da minha tia. Já era de noite, por volta das 10h30. Tudo corria como sempre, e nada havia me preparado para o que eu estava para testemunhar naquela noite. Eu comecei a ouvir alguns sons na mata. Posso afirmar que eram passos que pareciam vir um pouco mais à frente de onde eu estava. Eram passos pesados, como se fosse algum animal muito grande. Até aí nada demais, pois no interior não é incomum bichos andando pelo mato. Eu segui andando pela trilha
E o barulho continuou bem ao lado da trilha onde eu estava seguindo, até que esses passos pararam logo do meu lado, como se estivessem a poucos metros de mim. Curioso com aquilo, eu decidi ver o que era. Quando me dei conta do que realmente estava vendo, fiquei completamente paralisado. Eu vou tentar descrever aquela coisa. O que eu vi era um animal grande e era bípede, ou seja, estava andando em duas patas como uma pessoa. Eu também pude reparar que suas pernas eram tortas para trás. A criatura tinha orelhas pontudas e grandes, diferente da maioria dos relatos da besta. Os seus olhos eram amarelos e o seu corpo tinha uma pelagem acinzentada. Eu me lembro bem que a criatura ficou um tempo parada apenas me encarando. Essa criatura estava ereta, olhando fixamente para mim. Eu estava completamente congelado e assustado. Acho que ninguém estava preparado para ver algo assim. O choque foi muito grande. Foi então que a criatura cinza chegou perto, farejou o ar e, em seguida, simplesmente saiu correndo para dentro do mato. Dentro de mim, eu fiquei ainda um tempo sem nenhuma reação, mesmo depois daquela coisa sumir no meio da escuridão. Eu fiquei lá parado, quase sem ar. Então, depois de uns 10 segundos paralisados, eu saí correndo daquele lugar e fui direto para minha casa. Eu cheguei em casa, tranquei tudo e enfim consegui respirar aliviado. Mas aquela noite foi longa, pois eu demorei muito para conseguir dormir, pois aquela coisa não saía da minha cabeça. Porém, eu resolvi que não iria contar para ninguém sobre o que eu vi, até porque achei que ninguém iria acreditar em mim de qualquer forma. Esse é o meu relato. Essa experiência me fez entender que muitas das vezes não podemos sair por aí durante a noite sem saber o que nos aguarda no escuro, pois talvez o que esteja oculto nas trevas seja algo de outro mundo. Visões e vozes na tela. Olá, eu sou a Alessandra e venho lhes contar mais alguns casos nessa minha jornada junto ao sobrenatural. Eu nunca pensei e nunca acreditei que algo sobrenatural pudesse se manifestar através da televisão. Temos uma certa tendência a acreditar que ao assistir televisão, nenhuma coisa sobrenatural ou espiritual pode nos afetar, influenciar ou simplesmente se fazer presente. Mas isso é um grande engano. Eu precisei passar por algumas situações um tanto inusitadas para compreender que isso pode sim acontecer, devido a tudo pelo que eu já passei. Quando vejo algo na TV e sinto ser muito pesado, sobrenatural ou baseado em algum caso real e com imagens reais, eu prefiro mudar de canal ou mesmo desligar a TV. A primeira vez que aconteceu, eu era adolescente ainda. Eu não digo que seja algo sobrenatural, mas foi bem estranho. Eu estava sozinha em casa e tinha comprado algumas roupas, então liguei a TV da sala em um canal qualquer e fui para o quarto, que fica bem em frente. Eu fiquei de pé em cima da cama da minha mãe, porque o espelho que tinha no guarda-roupas era muito alto. Eu estava vestindo as roupas novas e me olhando. Eu lembro que trocava uma música e eu fiquei dançando e me olhando no espelho. Então, de repente, a televisão desligou. Eu fui para a sala verificar o que havia acontecido, pois meu primeiro pensamento foi que alguém poderia tê-la programado para desligar naquele horário. Porém, não havia nada e nem ninguém na sala. Então, liguei a TV novamente e fui para o quarto. Assim que eu cheguei ao quarto,
percebi que a bendita televisão havia desligado de novo. Voltei até lá e a liguei novamente. E assim que me virei, ela desligou de novo, sozinha e bem na minha frente. Antes que eu pudesse apertar o controle para religá-la, ela ligou sozinha. Então eu comecei a ficar com medo, afinal eu estava sozinha em casa e não estava acontecendo nenhuma queda de energia. Toda a energia da casa parecia estar perfeitamente normal. A TV começou a ligar e desligar sozinha repetidas vezes. Ao presenciar tudo aquilo, eu não perdi tempo. Corri até a tomada e puxei o cabo que energizava a televisão. Eu me lembro perfeitamente de ainda ter falado sozinha: "Vai, TV, liga agora que eu quero ver." Mas para o meu alívio, ela permaneceu desligada. Naquela casa aconteciam alguns episódios sobrenaturais que eu contarei em uma próxima vez. Esse outro caso eu até cheguei a relatar em um outro canal, portanto, eu irei resumir o ocorrido. Eu estava vendo um programa de TV e o apresentador estava junto com uma sensitiva visitando o presídio do Carandiru. Essa mesma sensitiva, em uma sequência de exibição do programa, ficou muito assustada e chegou a gritar com o que estava vendo por lá. Então, ela fez um ritual, levando alguns pedaços do concreto da demolição do Carandiru para jogá-los no mar. Eu lembro que no momento em que os pedaços desciam mar abaixo, eu vi duas mãos esverdeadas, como se fossem mãos formadas por uma luz verde que recebia cada pedaço suavemente. Eu não consigo imaginar o que seria aquilo na água ou a quem pertenciam aquelas mãos. Outro caso recente ocorreu na minha casa atual. A minha cozinha é integrada à sala, separada apenas por um balcão. Assim eu podia cozinhar enquanto assistia a TV com meu marido, que estava no sofá. Nós assistimos a um programa que contava acontecimentos sobrenaturais ocorridos em um prédio grande, antigo e famoso, que fica na cidade de São Paulo. A reportagem falava sobre uma moça cujo espírito sempre aparecia em um banheiro deste prédio. Pessoas haviam entrado e quando a procuravam, não havia ninguém lá dentro. Contavam que aquela moça havia tirado a própria vida naquele banheiro porque a sua família tinha descoberto que ela teria um caso com um homem casado. Eu fiquei surpresa e comentei com meu marido em voz alta: "Meu Deus, será que uma mulher teria coragem de tirar a própria vida por um motivo desse?" Na mesma hora em que eu terminei de falar, eu ouvi bem perto de mim uma voz arrepiante e assustadora. Sabe aquelas vozes distorcidas que as pessoas gravavam antigamente no rádio e diziam se tratar de vozes do além? Então, foi exatamente assim. Eu não consegui compreender as palavras que eu estava ouvindo, mas em minha mente eu senti, sim, eu senti que alguém veio me confirmar. Se era a tal moça, eu não sei, mas a voz parecia ser feminina. Os dois últimos casos que eu irei relatar aqui aconteceram há poucos meses. Todos os dias eu me arrumo para o trabalho assistindo um determinado telejornal. Já virou um hábito meu. Eu me maquio, me penteio e vou olhando de vez em quando para a TV, acompanhando as notícias. Então, em uma ocasião, parei em frente à TV e algo chamou a atenção. Eu comecei a acompanhar as imagens enquanto o âncora mostrava um acidente de moto gravado por uma câmera de vigilância. Eu vi nitidamente por sobre a calçada alguma coisa preta parecida com uma fumaça correr rapidamente, se movendo como aquele personagem simbiótico daquele filme famoso. Peço até perdão pela comparação, mas foi a única coisa que achei mais parecida com o que eu vi naquela ocasião. Aquela coisa passou bem rápido
E quando virou para a esquerda e atravessou a rua, o acidente entre o carro e a moto aconteceu. Meu acampamento inesquecível. Boa noite a todos. O meu nome é Gabriel. Eu sou de Belo Horizonte. O que eu irei contar aconteceu comigo há uns anos atrás. Na época eu tinha 17 anos. Eu confesso que nem pensava sobre essas coisas. Na época eu estava no último ano da escola e só queria saber de me divertir. Tudo que vivenciei abriu a minha mente para coisas inacreditáveis. Enfim, eu vou contar. Tudo ocorreu durante as minhas férias. Foi no final de julho do ano de 2002. Eu fui para o interior de Minas Gerais. Naquela viagem, fui eu e mais 2 primos para a fazenda do meu avô. O local era bem bonito, porém um pouco isolado. Mas o que eu mais gostava era de explorar a região e ir até um lago que tinha por lá. Durante férias de verão, sempre era muito bom, mas como era inverno naquela época, não deu para ir nadar. Então, eu fiquei mais na casa dos meus avós, jogando carta, andando a cavalo e dando uns tiros em garrafas e latinhas. O meu avô tinha umas 2 espingardas e ensinou a gente a dar uns tiros, mas eu queria ir até o lago de qualquer forma, nem que fosse para ficar um tempo por lá, pois era muito bonito. Então eu e os meus primos decidimos fazer um acampamento nas margens do lago. No dia, nós fomos até a cidade. Eu comprei uma garrafa de vinho e fomos passar a noite por lá, fazer uma fogueira e nos divertir um pouco. O meu avô tinha uma barraca grande e antiga e levamos para montar perto do lago. Quando chegamos lá, era final da tarde. Arrumamos tudo, saímos para pegar uns galhos secos para a fogueira e tudo estava correndo bem. Já durante a noite, abrimos uns salgadinhos e o vinho e começamos a conversar e dar boas risadas. Estava uma noite bem clara e fria para passar a noite por lá. Levamos uns edredões e os 3 ficariam dentro da mesma barraca, o que ajudaria a aquecer. Mas estávamos tão animados que nem sentimos o frio. Ficamos ali mais um tempo até que olhei no relógio e já eram quase 2 horas da manhã e fomos nos deitar. Eu já estava meio zonzo do vinho, só que não estava conseguindo dormir. Já os meus primos estavam desmaiados no canto da barraca. Foi então que ouvi um barulho vindo da margem do rio, a uma certa distância. Parecia algum tipo de animal andando e pisando na água. Eu fiquei atento aos ruídos e passos e percebi que tudo ficou bem silencioso em volta, apenas aqueles sons e ruídos de folhagens balançando ao vento perto da barraca. Naquela hora, eu me levantei bem devagar para olhar por uma frestinha da entrada e ver o que estava fazendo aqueles ruídos. Infelizmente eu vi, e era algo difícil de acreditar. Aquilo era uma coisa abominável, bizarra, que eu jamais imaginei testemunhar. A uns 20 metros da barraca onde estávamos, eu vi aquela criatura que lembrava vagamente um cachorro, porém o seu corpo era desproporcional. Aquela coisa andava em 2 patas, mas bem curvada, com os braços quase encostando no chão. Eu não tenho certeza, mas parecia ter quase 2 metros de altura. Aquilo andava em passos pesados à beira do lago. Me marcou muito os seus olhos, que brilhavam no escuro em um tom avermelhado. A pelagem era bem preta e fosca. Foi isso que deu para ver naquela distância. Eu tampei a boca e quase não respirava. Virei bem devagar e percebi que os meus primos ainda estavam dormindo. Eu fiquei sem palavras, quase hipnotizado, olhando aquela macabra criatura que aparentemente
Não havia percebido a nossa presença na barraca naquele momento. A fogueira já tinha se apagado e estava bem escuro, o que deve ter ajudado a nos camuflar. Teve um momento que aquela criatura parou bem na beira do lago, se abaixou, bebeu um pouco d'água e em seguida se virou como se algo tivesse chamado a sua atenção. Na hora, eu gelei, pois eu estava com medo que ela tivesse visto a nossa barraca. Eu fiquei apavorado com os meus olhos arregalados naquela coisa que parecia farejar o ar. Em seguida, ela virou diretamente na nossa direção. Isso eu pensei que era o nosso fim. Mas então, eu ouvi um barulho do outro lado do rio saindo correndo de dentro do mato e passando a poucos metros da barraca. A criatura começou a correr de forma pesada, porém ágil, indo em direção àquele bicho que eu não sei direito o que era, pois estava bem escuro. Em poucos segundos, a criatura sumiu do meu campo de visão e tudo se acalmou, com os barulhos típicos da noite voltando ao normal. Eu fiquei sem fechar os olhos, eu fiquei em alerta a noite inteira, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de ver. Eu sequer entendi o que era aquela coisa. Só um tempo depois, eu tive a certeza de que se tratava de um lobisomem. Eu não sei como aquilo não viu a nossa barraca ou sentiu o nosso cheiro. Talvez a fumaça da fogueira tenha camuflado, mas isso é só uma teoria minha. Eu só sei que se não fosse aquele animal que saiu do meio do mato, eu não estaria aqui para contar essa história. No dia seguinte, eu resolvi contar para os meus primos que não acreditaram em mim. Falaram que eu estava bêbado e que só tive um pesadelo. Mal sabem eles o perigo que passaram naquela noite fria e apavorante. Enfim, esse é o meu relato. Eu fui testemunha de algo inexplicável. Uma criatura que não deveria existir, pelo menos não no nosso mundo, mas estava lá. E eu não tenho como negar o que eu vi. Posso afirmar que eu estava totalmente acordado. Não foi um pesadelo ou efeito do vinho, pois eu nunca soube de ninguém alucinando com isso. Depois daquela noite, eu demorei para voltar a visitar os meus avós. Resolvi não me aprofundar e contar para mais ninguém além dos meus primos, pois se eles não acreditaram mesmo estando lá, dificilmente outras pessoas acreditariam em mim. Mas eu sei o que eu vi e não tenho a menor dúvida que aquela criatura era algo que não era deste mundo. Boa noite. Sombras da casa antiga. Eu me chamo Viviane e sou de Anápolis, Goiás. O que eu venho contar para vocês é algo muito marcante e misterioso para mim. Coisas que de fato vão muito além da nossa imaginação e garanto, é tudo verdade. Aconteceu na casa onde eu vivi durante parte da minha vida. Enfim, vamos ao relato. O meu pai havia comprado aquela casa onde vivemos há mais ou menos uns 16 anos e nesse período eu vivi 8 anos fora dela, pois eu havia me casado, mas depois eu acabei voltando após a separação. Fiquei sabendo que a história dessa casa era muito triste. Segundo o que o vendedor contou para o meu pai, a casa antes pertencia a uma moça que estava grávida e que morreu juntamente com seu noivo. Eles estavam planejando viver ali após o casamento que estava prestes a acontecer. Realmente, foi uma tragédia. Então, desde que nós nos mudamos para essa casa, lembro da minha mãe, que infelizmente hoje é falecida, contar que via vultos passando pela porta da sala, como se caminhassem de um lado para o outro, isso sendo ainda durante o dia. Em uma dessas situações,
Eu estava no quintal da casa, à noite, conversando ao telefone. Não era tarde ainda, umas 8 horas por aí. Aqui no quintal tem bastante árvores. Eu estava embaixo de uma delas. Lembro que era uma noite fresquinha e agradável. Foi então que de repente veio um vento gelado e em seguida ouvi sons de pisadas andando por folhas secas que estavam no chão. Rapidamente eu me virei na hora para ver quem estava chegando, mas para minha surpresa não havia ninguém. Nesse momento eu realmente me assustei e saí correndo do local. Foi aí que olhei para trás e tive a nítida impressão de que havia um homem de terno branco caminhando no quintal. Foi uma visão bem rápida. Logo em seguida, aquela aparição sumiu. O tempo foi passando e depois que perdemos a minha mãe, as coisas começaram a piorar. Lembro de ter entrado no meu quarto e ter visto de canto de olho uma mulher de cabelos escuros. Quando eu olhei diretamente para ela, ela saiu da janela de uma forma assustadora. Eu corri para fora de casa, precisava saber se era alguma desconhecida que tinha entrado no quintal e se escondido na parte de trás da casa. Mas chegando lá fora, depois de olhar tudo em volta, não havia ninguém. Essas coisas estavam se tornando cada dia mais assustadoras. Em uma certa noite, a minha irmã chegou tarde em casa por conta do trabalho e me contou que foi caminhando da sala até a cozinha no escuro. Quando estava chegando perto do interruptor da cozinha para acender a luz, viu uma silhueta negra no escuro. Segundo ela, a aparição estava de pé, parada em frente à porta do banheiro, mas ao fundo do corredor. Ela disse que se assustou na hora, chegou a esfregar os olhos para ver se não era apenas uma ilusão de ótica e em seguida a sombra não estava mais. Naquela hora, ela achou que poderia ser a sua vista cansada ou algo assim, mas mesmo assim disse que gelou ao ver aquilo. Chegou a sair correndo, gritando e chamando pelo nosso irmão. Foi então que a nossa gata fez um som como se estivesse nervosa. Aquele tipo de rosnado que os gatos fazem quando estão irritados. Foi um susto grande. A gata ficou algum tempo assustada naquela noite. Então, se passaram mais uns dias e o meu irmão começou a não querer mais dormir num dos quartos. Ele falou que ouvia sons estranhos vindos do colchão e se sentia como se fosse pressionado, como se alguém estivesse tentando se deitar ao lado dele durante a noite. Em outras noites, o meu pai se queixava que era acordado por sons na porta, como se alguém estivesse tentado entrar no quarto dele. Isso foi depois que ele ficou viúvo. Ficou cada vez mais evidente que algo não estava normal dentro daquela casa. Ele nos contou isso num dia antes de sair para trabalhar e nesse mesmo dia, mais ou menos 1 hora depois, a minha irmã acordou assustada. Ela estava com um olhar de medo e cansaço. O quarto da minha irmã fica em frente ao quarto do nosso pai. Ela não tinha o hábito de fechar a porta para dormir e foi então que ela veio até mim, me olhou bem séria e falou que poderia parecer que estava ficando maluca, mas que havia visto um vulto branco a noite inteira na porta do quarto do pai. Disse que chegou a adormecer, mas aquela coisa não saía de lá. Depois desse fato, as minhas 2 irmãs começaram a me contar que ouviram uns sons no meu colchão também, como se alguém levantasse e deitasse na minha cama. Isso não tinha hora para acontecer, era tarde, era pela manhã, já estava se tornando um pesadelo. Além disso tudo, começou a surgir vários sonhos estranhos, como se alguém ou algo tentasse me puxar para baixo da cama. Era sempre muito assustador esses pesadelos. Mas não parou por aí não. Em mais um dia de tormento, eu estava de folga e havia acabado de almoçar. Me deitei na cama da minha irmã mais nova, que era um beliche, quando eu estava começando a cochilar.
ouvi claramente o som de alguém se levantando da minha cama e vindo caminhando no corredor. Eu até achei que fosse o cachorro que tínhamos, mas eu não vi nada. O mais assustador foi que os sons de passos pararam bem na minha frente. Eu pude ouvir nitidamente sons de roupas se movimentando com os passos, mas ao olhar em volta simplesmente não havia nada. Cheguei a pensar que tudo aquilo era coisa da minha cabeça. Eu me deitei, fechei os olhos e nesse momento, a claridade vinda da janela aberta, mesmo com os olhos fechados, eu pude ver a silhueta de uma sombra saindo pela porta e voltando para o meu quarto. Seja o que for, aquilo passou em frente à luz da janela e ficou mais nítida. Eu só sei que fiquei umas 2 noites sem dormir em casa. Eu dormi na casa do meu namorado para tentar esquecer tudo aquilo, mas não podia abandonar minha casa. Então, eu criei coragem e voltei. Eu orei pela casa toda, espalhei óleos de oração, acho até que funcionou, pois tudo ficou em paz por um bom tempo. Inclusive, ajudou a acabar com as brigas que estavam acontecendo entre a família dentro de casa. Enfim, para encerrar, um pouco tempo depois, para o meu alívio, após terminar uma obra de uma casa nova no terreno, o meu pai decidiu demolir a parte antiga da casa. Então esse é o meu relato. Eu nunca soube o porquê de ter vivenciado essas coisas ali. Já pensei que isso poderia ter algo a ver com a tragédia que aconteceu, talvez atraindo energias malignas e sombras para aquela casa, mas eu não sei. Apenas fico aliviada que tenham parado depois de um tempo. Depois de tudo que eu vivenciei, eu não tenho mais nenhuma dúvida de que o sobrenatural está em volta de nós. Essas energias estão apenas esperando para se manifestarem e nos trazer experiências completamente assombrosas. Boa noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.